a tenda da Herta tá saindo dos estúdios aqui de Novo Hamburgo, da Vale TV Canal 14, com apoio da Erva Mate Schneider e também a Renovare, queridos. Sabe onde a gente tá indo? A gente vai visitar a Liga Feminina do Combate ao Câncer de Novo Hamburgo, porque eles têm vários projetos sociais. É lindo, maravilhoso, vocês vão nos acompanhar na tenda da Herta. Obrigado, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Estância Velha e também Campo Bom e também Sapiranga. Beijo e vamos junto na Herta! Boa tarde! Boa tarde, gente! Agora já sei onde é ali, que a gente vem junto com a gente, o pessoal nos recepcionando lá. Caminho a percorrer, um sonho lindo pra viver. Esse sonho é alcançar a paz. Nossa liga vive a emoção de conquistar com coração a tarefa, nossa tarefa de amor. Buscar saúde e bem-estar e oferecer, amar aos outros, ajudar-nos a viver. E essa meta só se pode conquistar porque estamos juntas. Vamos viver essa amizade com calor, mostrar ao mundo que se faz amor, seguir sorrindo, inspiradas no Senhor, amigas para sempre. Amigas para sempre. Muito bem, a tenda da Herta hoje nesse lugar lindo e maravilhoso. Olha que recepção fantástica, querida! E vem junto com a gente que nós vamos conhecer todos os pastores. Vamos subir lá em cima e conhecer tudo agora, né, gente? Sim! Então vamos lá, junto com a Herta! Maravilhosa! Gente querida, olha que maravilha a recepção! A tenda da Herta saindo do estúdio, chegando nesse lugar mágico, lindo, maravilhoso. Eu trouxe aqui pra vocês uma erva mate da Schneider, é de maçã, menta e chás. Pra vocês tomarem o chimarrão de vocês. Muito bom, vamos tomar vários chimarrões. Vamos, isso. Muito obrigada. Quem tá do meu lado aqui? Marinês. Marinês, tudo bem contigo? Tudo bem. Tudo feliz? Tudo, Ai, que coisa graças a boa. Deus. Do Virgínia. a Virgínia. E aqui a Regina. A Regina. Olha que maravilha, gente. A gente tá na Liga Feminina do Combate ao Câncer de Novo Hamburgo. Fala um pouquinho pra gente desse espaço que nós estamos visitando. Nós vamos conhecer os pastores. Olha que recepção linda que a Herta teve hoje. Eu me emocionei, gente. Tão bonito como foi hoje. Fala pra gente, o que acontece aqui, hein? Bom, aqui é uma das sedes nossa. Essa é a única sede que a Liga tem na Tupi, que ela foi doada muitos anos atrás. E aqui nós trabalhamos a reinclusão social. Reinclusão social. Os pacientes são atendidos no hospital com o laudo de câncer, baixa renda, moradores de Novo Hamburgo. Quando eles estão em tratamento, muitos deles se afastam de trabalhos
ou ficam só em casa e isso dá mais doença. Então, o que a gente faz aqui na Tupi? Nós temos salas que depois a Herta vai visitar e o grupo que recepcionou lá embaixo é a oficina de canto. Hoje, todos os pacientes que querem vêm em quintas de tarde aqui na Tupi e tem aulas de canto. Aulas de canto e a gente canta muito, mas só para a liga. Nós cantamos nos corredores do hospital, nós cantamos às vezes num evento da liga, a gente canta nos encontros de fim de ano e de fim de mês no salão paroquial lá em Hamburgo Velho. E que nem hoje cantamos para a Herta. E esse grupo hoje, a grande maioria é pacientes. A grande maioria são pacientes em tratamento. Até há pouco uma assim até se sentiu mal porque essa euforia da Herta vir aqui e são pacientes em tratamento, mas isso faz bem para eles. Além disso, nós temos aqui arte terapia, que vocês vão visitar 2 vezes por semana, terças e quintas de tarde. Mulheres que querem costurar, nós temos 3 máquinas de costura, fazem guirlandas, trabalhos manuais e esses trabalhos elas podem vender para elas. Então elas podem fazer às vezes feirinha quando a prefeitura faz, expor os trabalhos delas. Isso é para ocupar, é quase uma terapia ali, todo mundo está passando a mesma coisa e às vezes tu acha que o teu problema é tão grande que o outro não é, então começa a ouvir. Também temos o brechó, onde... o brechó, eu vou visitar depois. Quem quer... Os colares. Quem quer doar coisa, aqui na Tupi nós aceitamos. Como é que faz para doar? Liga para a liga. Qual é o número da liga ali? 3595-1490. 3595-1490. Liga para cá? Ou 3036-1590. Muito Pode bem. ligar também. Isso, e daí a pessoa, vamos dizer, está fazendo uma arrumação no armário, quer doar aquelas coisas, sapato, nós aceitamos de tudo. Isso vai para o nosso brechó, há um grupo de voluntárias que trabalham com isso, selecionam a roupa e todas as quartas-feiras, das 8 da manhã até as 4 da tarde, 16 horas, o brechó está aberto aqui na Tupi. Para o público. Para o público e muito vem brechoseiras também. Chique. Então nós temos assim sempre todas as quartas-feiras. Fora isso tem as aulas de caligrafia, que também a Herta vai visitar. Sim, vai fazer o visitamento. Sim, que são pessoas que não sabem ler e escrever. Essas pessoas a gente convida bem discretamente para começarem a desenhar, a ter a coordenação motora. Olha. E dali para diante elas vão aprender a escrever, assinar seu nome. E a outra sala do lado, nós temos 10 computadores que foi doado há uns 4 anos atrás pelo Fórum de Novo Hamburgo e nós fizemos oficina de informática para pacientes e cuidadores. Então, essa Tupi está sempre em movimento. Que coisa chique. Muita gente voluntária, né? Muita gente. O pessoal ajudando. Eu acho essa é uma das melhores essências. Sempre fica assim, quando alguém procura vocês para fazer um trabalho voluntário, é porque o homem lá em cima está olhando para vocês. Então, sempre ajudem, é tão importante, sempre né? ajuda. Ajudar é tão bom. Olha, quem soubesse bem o valor de ajudar, ele faz melhor para mim, que estou ajudando, do que para aquela pessoa que está recebendo. É verdade. E fazer sem saber quem, eu vou ajudar uma tarde só, tudo bem. Eu só posso de manhã, tudo bem. Eu só posso 2, 3 horas, porque hoje na Liga nós temos muito voluntário profissional, psicóloga, fisioterapeutas, advogados, nutricionistas,
tudo Todo voluntários. mundo. Olha Todos. que chique. E é 35 anos a Liga de Novo Hamburgo, comemorando nesse momento tão especial. Isso é tão importante, imagina 35 anos, né? Quantas pessoas já voluntariamente não passaram por aqui, né? E tem que estar sempre se renovando, né? Verdade. Eu acho assim que esses 35 anos foi soma de pessoas que passaram pela Liga e chegaram nesses 35 anos conosco, eu, a Marinês e a Virgínia, que estamos agora aqui. Mas isso não foi construído em 2, 3 anos, 4 anos, 5, não. Em 35 anos. A credibilidade que a Liga tem hoje dentro da comunidade de Novo Hamburgo é uma responsabilidade muito grande para nós que estamos aqui. Ela chega a ser assim até às vezes pesada, porque a gente quer fazer o melhor para esse paciente que vem nos procurar, para o cuidador, para essas famílias, e a comunidade nos recebe muito bom. A gente só tem a agradecer, só Que tem. coisa boa. Gente, nós estamos terminando já o primeiro bloco. Quero agradecer a Erva Mate Schneider e também a Renovare Internetica. E nós vamos ir para o apoiador cultural e nós vamos voltar com música. E vamos conhecer todos os bastidores aqui desse lugar lindo, mágico, fantástico. Que eu tenho de coração a dizer parabéns a todo mundo que já passou por aqui nesses 35 anos como voluntários e também a todas as pessoas que sempre colaboraram também, né? Que ajudaram de uma forma ou outra esses 35 anos da Liga Feminina do Combate ao Câncer de Novo Hamburgo. Já voltamos, queridos!